Você está começando o programa Esporte Total. Você vai acompanhar a gente até às 8 da noite, tudo sobre todos os esportes. Às 20 horas tem o programa Race Total, só falando de automobilismo, com Diogo Costa, Maurício José e o Rafael D'Amico. Programa Esporte Total. Vamos trazer o noticiário do seu clube, vamos trazer o noticiário com os resultados, a programação de jogos. Vamos trazer para você, amigo, lá também na Rádio Web Digital em Itajaí, sob a coordenação do Eduardo Oliveira, vai estar junto com a gente. A gente começa aí trazendo a programação desta segunda-feira de jogos. Copa Argentina, 45 do segundo tempo, o Banfield vai vencer no argentino de Merlo por 3-0. Campeonato Argentino Feminino, estão jogando nesse momento, terminou Social Atlético Television 2, 1 para o Banfield, é o Porvenir 2, Lanús 1, Uai Urquiza 1, Boca Juniors 0. Série C do Campeonato Brasileiro, 3 jogos daqui a pouquinho. No Amigão lá em João Pessoa tem Botafogo da Paraíba e Náutico. No Rei Pelé em Maceió tem CSA Aparecidense. Esses jogos às 20 horas, às 21h30. No estádio 1º de Maio tem São Bernardo e Volta Redonda. Campeonato Brasileiro Série D terminou São Joséense 0 Aimoré 0. 4 minutos do primeiro tempo, Caxias e Ercílio Luz vão empatando em 0-0. 20h30 jogam Democrata de Governador Valadares e Nova Iguaçu. Campeonato Mapaense em Macapá, no estádio Zerão, às 20 horas tem Macapá Independente. Campeonato Brasileiro Feminino, já bola rola às 20 horas para Cruzeiro e Corinthians nas quartas de final. Campeonato Chileno Primeira B, 20 horas tem União de Concepción e Rangers. Campeonato Equatoriano, 21 horas, Técnica Universitária e Delfim. Eurocopa, já vou trazer todos os resultados para você, grupo por grupo. Campeonato Europeu Sub-21, fase de qualificação. Hoje, Suécia 5, Gibraltar 0. Amistosos internacionais pelo mundo, os profissionais: Mianmar 2, Macau 0. China, Taipei 3, Filipinas 2. Tailândia 1, Hong Kong 0. Jordânia 2, Jamaica 1. Argentina 2, Indonésia 0. Nova Zelândia 1, Catar 0. Nas categorias de base, vamos aqui especificar. Hoje, Áustria Sub-16 2, Bulgária Sub-17 1, Sub-23 do Bequistão 2, Sub-22 da China 1, Sub-23, hoje a China venceu a Coreia do Sul por 1-0. Outro Sub-23, Tajiquistão 2, Hong Kong 1, Sub-21 da Irlanda 3, Sub-22 do Kuwait 0, e no Sub-21 2 jogos, Islândia 1, Hungria 0, Polônia 2, Montenegro 1. Amistoso internacional de seleções de futebol feminino. Hoje a Sub-23 da Polônia venceu o Vietnã por 2-1. Campeonato Paraguai, divisão intermédia, terminou Pastoreio 2, Sporting Carapégua 1. Segundo tempo, o 2 de maio venceu o 3 de fevereiro por 1-0 aí no clássico do calendário. Liga 2 peruana, segundo tempo, Universidade de São Martin 2, Lacoabamba 2, Comerciantes Unidos 4, União Aral 0. Jogos de hoje do futebol aí pelo Brasil e pelo mundo. Nas eliminatórias da Eurocopa, vamos trazer aí Grupo A. Fechou a terceira rodada, Escócia 2, Noruega 1, Geórgia 2, Chipre 1. Grupo B, a quarta rodada, tivemos França 1, Grécia 0, Irlanda 3, Gibraltar 0. Quarta rodada do Grupo C, Ucrânia 1, Malta 0, Inglaterra 7, Macedônia do Norte 0. Grupo D, quarta rodada, Armênia 2, Letônia 1, Turquia 2, País de Gales 0. Grupo E, fechou a terceira rodada, Albânia 2, Moldávia 0, República Tcheca 3, Ilhas Faroe 0. Grupo F, terceira rodada fechada, Azerbaijão 1, Estônia 1, Bélgica 1, Áustria também 1. Grupo G, terceira rodada fechada, Lituânia 1, Bulgária 1, Montenegro 0, Hungria 0. Grupo H, fechou a quarta rodada, Finlândia 6, San Marino 0, Cazaquistão 1, Irlanda do Norte 0, Eslovênia 1, Dinamarca também 1. Os próximos jogos no Grupo A, né, nessa terça-feira, 15h45, no Ramped Park tem Escócia e Geórgia, no Uleval tem Noruega e Chipre. O Grupo B, a quinta rodada, só em setembro, entre França e Irlanda, Holanda e Grécia, marcados para as 15h45
O grupo C vai ter aí a próxima rodada, vai ser a quinta, só em setembro, dia 9, 13 horas Ucrânia e Inglaterra, 15h45 Macedônia do Norte e Itália. No grupo D, a próxima rodada da quinta, sexta-feira, dia 8 de setembro, 15h45 Croácia recebe a Letônia, a Turquia enfrenta a Armênia. A quarta rodada do grupo E marca para amanhã, terça-feira, 20 de junho, 2 jogos às 15h45. No Zimbru, Moldávia e Polônia. No Torzvolur, Ilhas Ferro recebe a Albânia. Quarta rodada do grupo F, nesta terça-feira, 15h45, Áustria e Suécia. No mesmo horário, a Estônia recebe a Bélgica no Ulekula Stadion. Grupo G, a quarta rodada também nesta terça, 15h45, os 2 jogos, Puskás Arenas. Tem Hungria e Lituânia. E a Bulgária enfrenta a Sérvia no Ludogorets Arena. No grupo H, a quinta rodada vai acontecer 7 de setembro, 3 jogos, 11 horas da manhã, Cazaquistão e Finlândia, 15h45 a Dinamarca recebe San Marino e a Eslovênia enfrenta a Irlanda do Norte. No grupo I, quinta rodada também, sábado 9 de setembro, 13 horas Andorra e Bielorrússia, às 15h45 Romênia e Israel, Kosovo e Suíça. A quarta rodada do grupo J é nesta terça-feira, 15h45, os 3 jogos. No Laugardaus Volur tem Islândia e Portugal. No Bilino Polier tem Bósnia e Luxemburgo. E o Liechtenstein recebe a Eslováquia no Rhein-Park. Todos os jogos aí. Vamos trazer... When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Carlos Renault e o Metropolitano empataram em 0-0 e no Tio Vida, Internacional de Lages 1, Caravaggio 0. Primeiro, Nação Esporte 8 pontos. Segundo, Santa Catarina 7. Terceiro, Internacional de Lages 6. Quarto, Guarani de Palhoça com 5. Quinto, Juventus 5. Sexto, Carlos Renault 5. Sétimo, Metropolitano 4. Oitavo, Caravaggio 1. Todos já com critério de desempate. O nono é o Caçador. O detalhe é o seguinte: dos 9 clubes, os 8 primeiros colocados avançam para a fase de quartas de final, mata-mata até a decisão do título. Né? Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, e o nono colocado, o último, só ele é rebaixado para a terceira divisão. Nesse momento, o Caçador, que ainda não venceu, tem 4 derrotas. A quinta rodada já está programada para o próximo sábado, dia 24 de junho, às 15 horas, no estádio Renato Silveira. O Guarani de Palhoça recebe o Metropolitano. Domingo, no estádio da Montanha, às 15 horas, tem Caravaggio e Caçador. Mesmo horário teremos no estádio João Marcarto, Grêmio Juventus e Santa Catarina, e o Nação enfrenta o Internacional de Lages na Arena Joinville. Está aí detalhes do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Já a gente vai trazer mais informações. Deixa eu dar boa noite, meu amigo Marcelo Cunha, vai trazer o noticiário do Fluminense.
O Fluminense que se prepara para jogar quarta-feira. Atenção, quarta-feira a bola vai rolar. O Fluminense vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro no estádio Raulino de Oliveira. O jogo seria no Maracanã, com o fechamento do Maracanã por esse período para o cuidado aí, recuperação do gramado. A partida foi transferida e vai ser jogada no estádio Raulino de Oliveira, 21h30. Transmissão aqui da Rádio Web Total com a narração do Maurício José. Vamos falar do Fluminense. Tricolor das Laranjeiras é destaque. Vamos falar do Fluminense. Já convido você, o companheiro Maurício José ao lado do Anderson Moura, vão transmitir aí a partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. Tá o contato aí do nosso Marcelo Cunha, já a gente reconecta aí o Marcelo para falar aí das coisas do Fluminense. Nisso então eu aproveito para atualizar. Daqui a pouco a gente volta com o Fluminense. Deixa eu atualizar aqui os resultados do basquete. Na Eurobasquete feminino, os playoffs, tivemos República Tcheca 79, Grécia 76, Montenegro 66, 63, Itália 49. Campeonato das Américas Sub-16 feminino, às 20h30 tem Argentina e Porto Rico, 23 horas Estados Unidos e Canadá. Na disputa do 5º e 8º lugar, tivemos aí México 90, República Dominicana 61, primeiro quarto, estamos no quarto período, a Colômbia 39, Brasil 32. Então, os resultados de hoje, essa é a Liga das Américas, Campeonato das Américas Sub-16 feminino. Aqui é a Rádio Web Total, são 19h06. A gente trazendo para você todas as informações do esporte. Agora sim, vamos trazer aí o Tricolor das Laranjeiras. O contato está restabelecido com o Marcelo Cunha. Fluminense é o primeiro clube a ser destacado no programa, né, Marcelo? Abraço para você, boa noite. Boa noite para você, Paulo César Rabelo. Boa noite para todos os amigos ligados aqui no programa Esporte Total. Olha, Rabelo, depois de um final de semana de folga, sábado e domingo, os jogadores do Fluminense retornaram aos treinos nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho, no período da tarde, visando a partida da próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, frente ao Atlético Mineiro pela 11ª rodada. No entanto, os jogadores do Fluminense farão treinamento agora nesta terça-feira, às 9h30, lá mesmo na Barra da Tijuca. Compromisso esse para poder fechar os treinamentos visando a esta partida importante da competição. E claro, a equipe do Fluminense, de acordo com a informação que surgiu ainda hoje, o jogador Keno tem interesse na equipe do Bahia. Isto porque, de acordo com o portal Goal, o clube nordestino voltou a ter interesse em Keno. Ele está disposto, assim, a apresentar uma proposta oficial para tirá-lo nesta janela de transferência no meio de ano, sendo que o Grupo City, que administra o Bahia, foi consultado pela direção esportiva quanto à possibilidade de fazer uma nova oferta para comprar Keno. A ideia é adquiri-lo pelo valor semelhante a que o Fluminense pagou para tirá-lo do Atlético Mineiro, em torno de 1 milhão de euros, cerca de 5,22 milhões na cotação atual. No entanto, o atacante Keno, de 33 anos, ele tem seu contrato válido até 2025, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, com isso, a busca através de um atacante de velocidade, o Fluminense está prestes a finalizar a contratação de Cleison, ex-Corinthians e Bahia, de acordo com o site Netflix. O jogador, de 28 anos e que joga atualmente no Japão, no V-Varen Nagasaki, da segunda divisão daquele país. O atleta, que tem compromisso com o clube asiático até janeiro de 2024, mas já negocia, sim, uma saída de imediata para fechar com o tricolor carioca. Além também de Corinthians e Bahia, Cleison já jogou pela Ponte Preta e Cuiabá. E além também
dos serviços prestados às seleções brasileira e colombiana, respectivamente, André e John Arias, estão na Europa para a disputa de amistosos pelas suas seleções, sendo que a presença de ambos no jogo quarta-feira ainda é uma incógnita. Tanto Brasil, tanto a seleção da Colômbia jogam nesta terça-feira. E falando sobre a equipe sub-20, Paulo César Rabelo, em jogo realizado em partida no Vale das Laranjeiras no último sábado, pelas quartas de final, em Xerém, o Fluminense venceu o Bangu por 3-0. E agora está nas semifinais do Campeonato Carioca da categoria. Os gols foram marcados através de Freitas, Arthur e João Neto. E agora irá enfrentar o time do Flamengo na semifinal, sendo que o primeiro jogo está marcado para o próximo domingo, dia 25, às 10 horas da manhã, em Xerém. E agora, falando sobre a equipe feminina do Fluminense, sub-20, as guerreiras venceram a primeira partida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série A2, o Botafogo por 1-0 no último domingo, no Vale das Laranjeiras. O gol foi marcado aos 37 minutos da segunda etapa pela Lohane, sendo que o jogo de volta será no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Sendo que na outra semifinal, o Bragantino venceu a equipe do América Mineiro por 2-0. Os vencedores desses confrontos farão, assim, a decisão desta competição. Ok, Rabelo? Muito bem, Marcelo Cunha, 19h19 aqui no programa Esporte Total. Liga Nacional Futsal hoje tem duas partidas, 19h30 já começa Blumenau Futsal e Jaraguá, às 20 horas tem Tubarão e Santo André Integre na Liga Nacional da Espanha, nos playoffs, hoje Barcelona 5, Jaén 2, foram aí, essa é a programação do futsal. Daqui a pouco a gente fala do futsal carioca aqui, que está em disputa, o adulto e o sub-20, daqui a pouco a gente também dá a pincelada do andamento das competições. Também a gente vai falar daqui a pouco de basquete e vamos trazer aí mais resultados para você. Marcelo volta aqui, vamos falar do Volta Redonda? Voltaço joga daqui a pouquinho, né, Marcelo? Volta Redonda vai enfrentar o São Bernardo. Volta Redonda! E o Voltaço precisa um bom resultado positivo para se afastar da zona do rebaixamento. Marcelo Cunha de volta falando do Voltaço. Muito bem, Paulo César Rabelo, para poder falar sobre a equipe do Volta Redonda, que joga logo mais às 21h30 no estádio 1º de Maio, diante da equipe do São Bernardo. A equipe hoje não vai contar com o lateral esquerdo Marcos Pedro, que tomou o terceiro cartão amarelo na última partida frente à equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Também é desfalques para esta partida os zagueiros Daniel Felipe, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, e também o zagueiro Gabriel Bahia, que está em transição para o campo. Para esta partida também tem reforços. Foram apresentados durante a semana passada os volantes Emerson Júnior e Paulinho, e tendo assim reforços através do esquadrão de aço, que estão aptos assim à disposição do técnico Rogério Corrêa. No retrospecto, as duas equipes até hoje não se enfrentaram. Tanto o Volta Redonda, tanto o São Bernardo nunca jogaram sequer uma partida pelos campeonatos brasileiros. No entanto, será o primeiro confronto entre as equipes. Até o momento, o Volta Redonda na Série C já jogou 8 jogos, com 3 vitórias e 5 derrotas, tendo 10 gols marcados e 9 sofridos. E também tendo como artilheiros Marquinhos, quem tem 3 gols, Henrique Silva, Douglas Esquilo e Ítalo, todos esses aí com 2 gols, enquanto o Júlio César soma 1 gol. O provável time da equipe do Voltaço para a partida de logo mais às 21h30 tem no gol Jean Drosnin, na lateral direita o Wellington Silva e formando a dupla de zaga Marcão e Matheus Santos. E fechando a lateral esquerda com o Ricardo Senna. Meio de campo tem Bruno Barra, Robinho ou Henrique Silva. Fica essa dúvida, e Júlio César no ataque com duplas Esquilo, Marquinhos e Ítalo. Ok, Rabelo? Muito bem, Marcelo Cunha trouxe noticiário aí do Volta Redonda, né, que joga daqui a pouco contra o São Bernardo, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro da Série C, precisando aí de vencer. Deixa eu falar aqui da seleção brasileira. O Brasil chegou a Portugal e terá só um treino antes do amistoso contra Senegal. O Ramon não indicou aí se vai haver mudança na escalação para o jogo de amanhã. O Brasil
não vai contar com o Rodrigo, né? Ele não treinou e o Malcom deve ser o titular. A princípio, a ideia é manter o mesmo time que iniciou a partida contra a Guiné. O jogo contra Senegal é nesta terça-feira, 16 horas, horário de Brasília, no estádio José Alvalade, em Lisboa, o estádio do Sport em Lisboa. Eu vou transmitir ao lado do Rafael D'Amico. Malcom aí foi a novidade, o Rodrigo sentiu dores no joelho, será reavaliado, mas a tendência é que não jogue para ser poupado. O Ederson no gol, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos, Ayrton, Lucas, Casimiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Malcom, Vinícius Júnior e Richarlison. Essa é a seleção brasileira que deve entrar em campo, a base do time que venceu o amistoso no sábado contra a Guiné por 4-1. O amistoso dessa terça-feira será o último compromisso do Brasil antes da estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece em setembro contra a Bolívia, jogando em casa, né, essa partida. O Danilo recebe homenagem após completar 50 jogos pela seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção. Também a seleção vai estrear na competição contra a Bolívia nas regiões norte e nordeste para encurtar a viagem, com a escolha de dos estádios onde vai jogar nas eliminatórias, né, para facilitar aí as viagens, os deslocamentos, porque o Brasil no jogo seguinte enfrenta a seleção do Peru, fora de casa. Depois vai enfrentar a Venezuela em casa e a tendência é que jogue no sul ou no sudeste, que o duelo seguinte será contra o Uruguai em Montevidéu. Então vai ser dessa forma o planejamento para encurtar as viagens, os grandes deslocamentos, vai jogar de acordo com o próximo adversário fora de casa. E a notícia que circulou, né, que o presidente da CBF, Edinaldo Ruiz, realizando o seu sonho, acertou a contratação de Carlo Ancelotti, que será o técnico da seleção brasileira, mas só a partir de 2024. Ele vai indicar um profissional de sua confiança para fazer o período de transição lá do interino Ramon Menezes, que vai ser o técnico do Brasil, né, no começo das eliminatórias até a chegada do treinador no metade do ano que vem. Provavelmente aí, na chegada dele, já teremos aí as 4 primeiras rodadas das eliminatórias já realizadas. Ele tem contrato, né, ele não assina nenhum contrato até janeiro, só 6 meses antes do seu fim do vínculo contra o Real Madrid, mas a entidade entende a ter garantias do negócio e que Ancelotti vai indicar alguém da Europa para o auxiliar seu para a transição, para dividir a tarefa com Ramon Menezes. O Real Madrid está, segundo a entidade, ciente do espaço, nem a CBF nem o clube espanhol farão qualquer anúncio até janeiro, fica no campo extraoficial. Então, Carlo Ancelotti, extraoficialmente, é o novo treinador da seleção brasileira, o italiano, sonho do presidente Edinaldo Rodrigues para conseguir aí que o Edinaldo classifique a seleção brasileira nas eliminatórias, dispute, vença a Copa América e em 2026 vença de novo a Copa do Mundo. O italiano vem aí para conseguir levantar a seleção brasileira. Vamos falar da Portuguesa Carioca agora com o Marcelo Cunha. A Portuguesa novamente conseguiu um ótimo resultado. Portuguesa do Rio de Janeiro. A Portuguesa que conseguiu novamente um bom resultado, fica na ponta aí do campeonato brasileiro no seu grupo, na Série D. A Lusa faz uma campanha fantástica. Tomara que consiga manter essa força, passando de fase, que depois vem o mata-mata e ela teria condições plenas de se classificar e chegar à Série C do Campeonato Brasileiro, ou fazendo companhia ao Volta Redonda, ou sendo a única representante do Rio de Janeiro, se o Volta Redonda conseguiu acesso para a Série B. Nossa Luzinha tá aí, ó, fazendo bonito. E o Marcelo Cunha, Marcelo, vamos falar da nossa Portuguesa Carioca, que faz bonito aí no Campeonato Brasileiro Série D. Salve, salve a Portuguesa. Salve a Portuguesa. Marcelo Cunha. Olha, Paulo César Rabelo falando sobre a equipe da Lusa Carioca, que no último sábado foi até o Espírito Santo e venceu o time do Vitória Capixaba por 1-0 no estádio Salvador Venâncio da Costa. O gol foi marcado pelo atacante Marcelo Toscano, que vive uma fase esplendorosa pela equipe da Portuguesa Carioca, e chegando assim à 7ª vitória na competição.
com 22 pontos ganhos e líder do grupo 6, sendo que o próximo jogo da Lusa Carioca será no próximo sábado, dia 24 de junho, diante do Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. A equipe já voltou aos treinos nesta segunda-feira, na Ilha do Governador. E aí fica um compromisso importante, já que pode garantir a classificação na segunda fase, em caso de vitória, no próximo final de semana, na fase do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Ok, Paulo César Rabelo? Muito bem, essa é a nossa Portuguesa Carioca fazendo uma grande campanha. Campeonato Carioca Adulto de Futsal, sexta rodada, turno único. Jogos realizados: Portuguesa 14, Time de Cristo 2, Vasco da Gama 8, Olaria 3, Liga Magiense 2, Correias 2, a ESG 15, Barra Mansa 1. A sétima rodada, a última do turno único, a sétima rodada já tem marcado para sexta-feira, 21h30, Correias e Vasco da Gama no Esporte Clube Correias. Sábado, 14 horas, Liga Magiense de Esportes e Barra Mansa no Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso, Magé. E 16 horas, o Time de Cristo recebe o AESG no Clube Beneficente Sargentos da Marinha. Olaria e Portuguesa, outro jogo ainda sem a definição da Federação de Futsal do dia, do horário e o local. A competição que está chegando na última rodada da fase de classificação. Aí a gente traz aí a colocação. O Vasco é o primeiro com 16 pontos, Correios é o segundo 16, terceira Liga Magiense 11, quarto Portuguesa 9, sétimo AESG 7, sexto Olaria 7, sétimo Barra Mansa 3. O Time de Cristo é o oitavo colocado com 0 ponto ganho. 19h29, deixa eu fazer um rápido intervalo, já vamos falar do Vasco e do Botafogo aqui na sequência do programa Esporte Total. Voltamos já, não saia daí. Anuncie aqui, entre em contato conosco e tenha sua marca divulgada em nossas transmissões. Seja nosso parceiro. Mande um zap 21 974870975. Rádio Web Total, a rádio do seu entretenimento. De segunda a sexta, a partir de 19 horas, você... Rádio Web Digital, uma emissora da Oliveira Serviços. Anuncie nas emissoras Oliveira Serviços. Música, informação, esporte e entretenimento. 24 horas no ar. Site, aplicativo e redes sociais. Faça um grande negócio com a sua marca, com um investimento a partir de R$50. Contato 47 98473 5546. As ações de combate às fake news e discursos de ódio têm desmantelado quem os financiam. Vamos juntos no combate às informações falsas e contra o discurso de ódio. A Oliveira Serviços e suas emissoras estão engajadas nessa campanha. Fake news e discursos de ódio. Denuncie e não compartilhe. Jovem, inovador e eficaz. Conheça a Get It. Acreditamos que o aprendizado de um novo idioma possibilita às pessoas conquistas e experiências sem limite de fronteiras. Somente uma pessoa pode ter controle sobre suas conquistas. Você. Descubra como aprender um novo idioma. Pode te ajudar a atingir seus sonhos. Descubra a Get It e viva novas experiências. A liberdade é sua. Your new tomorrow is here. Get it. Get it idiomas. Rádio Web Digital.
Oliveira Serviços, mídias digitais, apresentação de convenções, congressos, premiações, comemorações, simpósios, formaturas, entrevistas especiais, transmissões de eventos festivos, gravado ou ao vivo. Contato fone WhatsApp 47 98473 5546. Vou repetir. Entre em contato. 47 98473 5546. Oliveira Serviços. Rádio Web Digital. Vamos juntos. Memória de elefante letrado. Porque você precisa saber. Certos cheiros realmente podem trazer de volta memórias fortes. A torta de maçã, por exemplo, pode lembrar da casa da sua avó. Além disso, o cloro pode fazer com que você se lembre de sua primeira aula de natação. O seu sentido de audição não tem o mesmo tipo de poder, segundo os pesquisadores. Variedades sobre ciência, curiosidades, datas comemorativas, geografia, história, arte, idiomas. Memória de elefante letrado. É cultura toda hora. O Brasil inteiro se liga na Rádio Web Digital. 4 vezes maior do que o salário que ele ganha no Botafogo, né? Desta forma, o técnico manifestou o seu desejo de permanecer no Botafogo, né? Em conversa com o John Textor. Vale lembrar que o Luiz Castro tem um histórico aí de cumprir os seus contratos, né? Foi assim também no Botafogo, né? Quando o Botafogo tentou contratá-lo, ele esperou a temporada acabar para aí sim assumir o Glorioso, e dessa forma o Botafogo espera continuar com o seu treinador à frente do clube, né? Vale lembrar que a multa do rescisório do Luiz Castro é de 10 milhões de reais, ou seja, se por um acaso o treinador resolver arrumar suas malas e voltar para o país asiático, ele vai ter que aí pagar do seu bolso 10 milhões de reais. Valeu, galera, é isso aí. Eu sou Leonardo Machado, vou me despedindo aqui com a gente do Botafogo no nosso Esporte Total, na Rádio Web Total. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, obrigado, grande abraço aí, Leonardo Machado, que volta na quinta-feira na transmissão aqui no programa Esporte Total, e na quinta-feira para Botafogo e Cuiabá, jogo importante aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Fogão, que domingo depois pega aí a parada dura, vai pegar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É o Fogão líder do campeonato. Tá aí, notícias do Botafogo. Essa semana, além de Fluminense, Atlético Mineiro, Marcelo Cunha já trouxe o noticiário quarta-feira. Quinta-feira, transmissão de Cuiabá e Botafogo, 8 da noite. No mesmo horário teremos Vasco e Goiás e São Januário, 21h30, Bragantino e Flamengo na Bia Bichedi. São os jogos aí do Brasileirão que retorna nesse meio de semana. Sábado, domingo e segunda tem mais Brasileirão. Você vai acompanhar com a gente. O Fogão foi noticiário aí seguindo o líder. Deixa eu só trazer aí a classificação eu vou trazer, aliás, a tabela do Sub-20 do Campeonato Carioca. Jogos da sexta rodada, onde folgou aí a sexta rodada do Campeonato Carioca, Sub-20 de futsal. O Vasco goleou o Cavaleiros por 15-2. Daqui a pouco, às 21 horas, tem a ESG Portuguesa no Clube Esportivo Mauá. Essa é a primeira rodada do retorno. A segunda rodada, nessa sexta rodada, quem folgou foi o Olaria. A segunda rodada, que está programada para sábado, quem folga é a Portuguesa, com 2 jogos. 14 horas Vasco e a ESG em São Januário. 16 horas Cavaleiros e Olaria no CT do Macaé. Só passar aqui a classificação do Sub-20 do Campeonato Carioca de Futsal. O Vasco é o líder com 13 pontos, o Olaria é o segundo com 8, a ESG é o terceiro com 5, a Portuguesa tem 4, é quarto colocado, Cavaleiros é o quinto, tem 0. Aí toda a programação do futsal do Rio de Janeiro, adulto e o Sub-20. Falar em Flamengo, Vasco e Botafogo, deixa eu dar uma passadinha no LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete, que está em andamento. O Flamengo e Botafogo já
realizar aí 3 partidas. O Vasco também já estreou, já fez os seus 2 jogos. O Flamengo na estreia perdeu para o São José Basquetebol 97-68. No segundo jogo perdeu para o Mogi Basquete 77-71. Perdeu para o Bauru Basquete 73-54. E no quarto jogo venceu o Botafogo 62-61. Próximo jogo do Flamengo é nesta terça-feira, dia 20, 15 horas, no ginásio Hugo Ramos contra a equipe do Pinheiros. Vamos à campanha do Botafogo, né? Estreou junto com o Flamengo, perdendo para o Mogi Basquete 69-56. Pois o Botafogo perdeu para o Pinheiro 102-73. Derrota para o São José Basquetebol 73-67. Pois o Botafogo voltou a jogar e perdeu para o Flamengo 62-61. Agora o Botafogo vai enfrentar o Bauru Basquete também nesta terça-feira, 17h15, no ginásio Professor Hugo Ramos. O Vasco começou enfrentando o Paulistano e perdeu 80-56 no primeiro jogo. No segundo perdeu para o Corinthians 85-63. E o próximo jogo do Vasco também nessa terça-feira, dia 20, às 11h15. Jogo na parte da manhã contra o César e Franca no mini ginásio do Parque São Jorge. Os clubes cariocas aí embaixo, aí nenhum deles aí conseguiu vencer, todos com derrotas até agora. Não fazem uma campanha legal na competição. Deixa eu chamar de novo meu amigo Marcelo Cunha. Tem um vasto noticiário aí, ele agora já falou do Fluminense, do Volta Redonda, já falou da Portuguesa. Marcelo está voltando aí para falar mais. Deixa eu atualizar os resultados, Marcelo. Campeonato Brasileiro da Série D, 40 minutos do primeiro tempo no Estádio Centenário em Caxias do Sul, Hercílio Luiz 1, Caxias 0. Na divisão intermédia do Paraguai, 35 minutos do segundo tempo. O 2 de maio vai vencendo 3 de fevereiro por 1-0. São os jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série D, os jogos que estão nesse momento em andamento, e a gente vai informando tudo para você. Já eu falei do basquete do Rio, daqui a pouco eu vou falar da Liga Nacional de Futsal também aí que está acontecendo. Tem jogos em andamento e a gente vai atualizar aí mais uma rodada para você. Lembrando que amanhã às 4 da tarde a bola vai rolar para Brasil e Senegal. Estarei com o Rafael D'Amico, todo o nosso timaço nessa grande jornada esportiva para trazer para você o segundo amistoso da seleção brasileira no estádio José Alvalade de Lisboa, em Portugal, no estádio do Sporting Clube Lisboa. Amanhã, 4 horas, eu, Rafael D'Amico, vamos transmitir para você. Às 8 da noite tem um programa Race Total só falando de automobilismo, falando de velocidade. Falar também do Grande Prêmio do Canadá, que foi realizado nesse domingo. Daqui a pouco vem aí o Diogo Costa na apresentação, com as participações do Maurício José e do Rafael D'Amico. Beleza? Trazer aqui mais. Se nós chamar agora o Marcelo Cunha. Marcelo vai estar voltando aí para trazer mais notícias para a gente no programa Esporte Total. Ele já falou do Fluminense, do Volta Redonda, da Portuguesa. Agora, hora e vez de falar de mais um clube do Rio de Janeiro que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D e também disputa o Campeonato Carioca da Série A2 paralelamente, hein, Marcelo Cunha? Eu falo do Resende. Resende? Notícias do Resende nesta terça-feira. Muito bem, Paulo César Rabelo, para poder falar sobre a equipe do Gigante do Vale, que no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, empatou em casa, no Estado do Trabalhador, frente à equipe do Real Noroeste, em 1-1. O gol marcado através do Resende foi através do jogador Alexandre. Resultado este que deixou a equipe do Gigante do Vale com 10 pontos ganhos e ficando assim mais distante pela briga pelo G4 da competição nacional. No entanto, o Resende volta a entrar em campo pela Série A2 do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, dia 21, após ter 2 partidas pelo estadual adiadas. O Gigante do Vale, que recebe o Sampaio Corrêa às 15 horas no Estádio do Trabalhador pela 6ª rodada da competição, em um confronto direto na briga pelo G4, sendo que o Gigante do Vale está na 10ª posição da A2, com 3 pontos ganhos e 2 jogos a menos que o adversário desta próxima quarta-feira, que está na 4ª posição,
com 10 pontos ganhos. Por isso, o atacante Alexander, autor do gol de empate no final de semana, acha muito importante a equipe sair com os 3 pontos e que dará muita moral e, claro, emplacar sim uma boa sequência no Brasileiro e agora também retornar para este desafio importante do estadual. E diz também que é uma competição que está muito disputada e vencer em casa é fundamental, ainda mais contra um adversário direto na briga pelo G4. E diante dessa situação, a equipe do Gigante do Vale, agora falando nas categorias de base, no último domingo, foi derrotada pelo Vasco da Gama por 3-1 pelas quartas de final do Campeonato Carioca, categoria sub-20, sendo que os crias de Pelé foram derrotados por 3-1 em partida disputada no estádio Nivaldo Pereira. Agora, o Gigante do Vale vai disputar agora a Taça Rio e irá enfrentar a Portuguesa. Sendo que o primeiro jogo será no próximo domingo, dia 25, às 15 horas, no Estádio do Trabalhador. E a volta no dia 2 de julho, às 15 horas, no Estádio Luso Brasileiro. Ok, Rabelo? Nova Iguaçu. Muito bem, Paulo César Rabelo. Daqui a pouco, às 20 horas e 30 minutos, a equipe do Nova Iguaçu vai tentar buscar, assim, a segunda vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo que a primeira fora de casa. Para isso, a Laranja Mecânica vai tentar buscar, assim, o seu triunfo, enfrentando a equipe do Democrata do Governador Valadares, no estádio Mamudão, no encerramento da 9ª rodada da competição, onde a equipe tenta se recuperar para buscar ser a classificação rumo ao G4. Em caso do triunfo, chegará aos 8 pontos, ficando assim a 4 pontos do próprio Democrata, que hoje tem 12 pontos na competição e no grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série B. Ok? Muito bem, estamos na Rádio Web Total, na Rádio Web Digital, no canal Oliveira Esporte no YouTube, trazendo aí o noticiário do futebol. Jogos de hoje da Liga Nacional de Futsal, 3 partidas. Às 19 horas e 30, já começou Blumenau e Jaraguá, daqui a pouco a gente traz aí o resultado para você. A bola já rolou, Blumenau e o Jaraguá jogam no ginásio do SESI, em Blumenau, Santa Catarina. Primeiro tempo, 6 minutos, o jogo está empatado 0-0. Às 20 horas jogam Tubarão e Santo André Intel. Esse jogo também em Santa Catarina, no ginásio Esterne Sorato, em Tubarão. E amanhã, às 20 horas, o Joaçaba recebe o Foz Cataratas no centro de eventos da Unoesc, em Joaçaba, Santa Catarina. São os jogos aí do campeonato da Liga Nacional de Futsal. A gente vai informando para você os resultados, vai acompanhando, tá batendo para você os resultados dos jogos em andamento. 19 horas e 45 minutos. Lembrando que o Brasileirão volta essa semana, né? Teremos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu vou trazer também a definição de outras competições. Mas antes, o Olaria venceu o Friburguense 2-0 no último sábado e o Marcelo Cunha tem notícias do Olaria. Olaria. O Olaria destaque aqui, Marcelo Cunha. Muito bem, Paulo César Rabelo e amigos ligados aqui no programa Esporte Total. No último sábado estivemos presentes lá na Rua Bariri, acompanhando a mais uma vitória da equipe do Olaria, frente ao Friburguense por 2-0 e partida válida pela 6ª rodada da Série 2 do Campeonato Estadual. Sendo que no início da partida, logo aos 2 minutos, com apoio total da torcedor da equipe do Olá, a equipe teve 2 bolas na trave. A primeira, através de Xande, que chutou de fora da área, e depois Denilson, que desperdiçou uma outra oportunidade também, mandando na trave do goleiro da equipe do Júlio César, da Friburguense, em que foi o nome da partida, com boas defesas e garantindo-se o placar de 0-0, e assim as 2 equipes foram para o vestiário. No segundo tempo, com o time do Olaria ainda perdendo algumas oportunidades de abrir assim o marcador. No entanto, no contra-ataque, o time da Friburguense perdeu 2 oportunidades de abrir o marcador. A primeira, através do jogador da equipe, o Pedro Henrique, que no contra-ataque acabou perdendo uma ótima oportunidade, foi tentar driblar o goleiro da equipe do Olaria, o Guilherme, que fez uma grande defesa e obrigando assim no contra-ataque a equipe do Olaria
perdeu uma nova oportunidade, sendo que no contra-ataque seguinte, aos 32 minutos, o jogador Pedro Henrique, que havia entrado na segunda etapa, desperdiçou uma oportunidade de marcar e mandando assim a trave do goleiro do Olaria, que assistiu o lance e perdeu uma ótima oportunidade de abrir o marcador e permanecendo assim em 0-0 até o momento. No entanto, aos 34 minutos, o garoto Antônio, que havia entrado no lugar do Rodrigo, marcou após receber a bola pelo lado direito e marcou assim no canto do goleiro Júlio César, que não pôde fazer nada. 4 minutos depois, Antônio, pelo mesmo lado direito, só que aos 38 minutos, fazendo uma grande jogada, encontrou o lateral direito, Ian Silva, que havia entrado no lugar do outro lateral, o Vitor, e acabou assim o mesmo marcando o segundo gol e colocando assim o placar final de 2-0 diante do Friburguense no último sábado. O resultado chegou agora aos 14 pontos ganhos e mantendo assim a invencibilidade na competição, sendo que o seu próximo adversário será o Sampaio Corrêa no próximo sábado, às 15 horas, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Depois da partida, o técnico Palinha Olivério falou do jogo e também das substituições que fez, inclusive a do Antônio, que fez o primeiro gol, e também do lateral direito, que entrou o Ian, e acabou assim marcando o segundo gol, e claro, surtindo efeito. Ele fala conosco aqui no programa Esporte Total, e o que ele projeta para o próximo compromisso para o estadual. Boa noite, professor Olivério. Boa noite, é um prazer voltar a falar com vocês, né? Foi um jogo típico, né, de uma equipe que já vem lá embaixo, né? Só que a gente veio com uma intensidade maior, a proposta foi essa, de nós marcarmos em cima. A gente teve um volume muito forte, tivemos 2 bolas na trave, já era para nós ser matado o jogo. No primeiro tempo eles não tiveram nem uma vinda forte no primeiro tempo, mas a gente não conseguiu transformar isso em gol. Então começou a ansiedade, a torcida começou a cobrar, mas a gente estava consciente que a coisa ia acontecer naturalmente. Voltando ao segundo tempo, fiz uma mexida, botei o Ian pelo lado direito, tirei o Vitinho em função do segundo cartão, e a gente teve uma maior força pelo lado direito. Aí, como eu tive que abrir mais ainda o time, a gente ficou um pouco exposto, e no momento que a equipe estava desequilibrada defensivamente, a gente teve um contra-ataque que podia ter sido fatal, mas o jogo pedia isso para a gente poder ter essa atitude. A torcida estava incentivando, eu acreditava que a qualquer momento ela deu na trave. Acho que, como diz, se não é sorte, se é trabalho, não teve capacidade de botar para dentro, a gente cresceu. Logo em seguida fizemos o gol. Aí entrou o Antônio, um menino que vem entrando bem, menino que está sabendo o que fazer, né? Tá sabendo, ele usa muita força dele, que ela é uma das qualidades dele. E aí depois, logo em seguida, botamos o Yuri, um menino de 18 anos, subiu do 17. Então a gente teve a felicidade, depois de fazer o segundo gol, a gente estabilizamos, a gente não estava mal no jogo, a gente estava com um volume muito alto. E graças a Deus a gente conseguiu manter a liderança dos 3 pontos, mais 3 pontos, montamos a liderança. Então isso é importante para um trabalho que está se consolidando cada jogo, mas a gente sempre com os pés no chão. Tivemos que hoje a gente tem que comemorar, mas segunda-feira pé firme de novo, que a gente tem uma partida muito difícil lá em Sampaio, contra o Sampaio, o Sampaio ainda joga quarta-feira. Depende, a gente pode chegar, a gente vai saber que maneira a gente pode chegar lá em Sampaio. Mas a gente está muito feliz pelo que está acontecendo, estou muito feliz pelo que está acontecendo na minha vida como treinador, pontuando, né? Já vem um bom tempo, a gente está construindo uma história no Olaria. Então isso é muito importante para afirmar cada vez mais, até como treinador no Rio de Janeiro, abrindo espaço, de repente, se Deus quiser, Deus me der força, colocar o Olaria na primeira divisão. Então aí. Esse menino, ele já vem desde lá do 20, eu cheguei a trabalhar com ele porque quando não tinha um profissional, eu trabalhei um pouco com 20. Ele é um jogador que esteve lá no Marítimo, né, no Marítimo de Portugal, e ele é um menino de muita força, a gente sabia, ele era extrema, ele veio por dentro que era melhor como atacante, e ele não é uma expectativa, ele já está se tornando uma realidade. E toda vez que ele entra, ele já fez gol lá contra o Tarurama, lá em Sampaio Corrêa, então isso é o que vale. Ele vai crescendo, menino com uma personalidade forte, a gente deixa ele à vontade com alguns compromissos, mas deixamos ele jogar à vontade, porque ele tem que usar as qualidades que ele tem. Então hoje é uma realidade o Antônio. Então graças a Deus o Antônio hoje está com a gente, esperamos poder contar com o Antônio mais e que ele venha nos ajudar para esse processo que o Olaria está construindo degrau a degrau.
Então, Paulo César Rabelo, este foi o técnico Palinho Oliveira, o técnico da equipe do Olaria, falando que foi a última partida diante da equipe da Friburguense, falando também do garoto Antônio e também das substituições que fez na partida e automaticamente falando sobre o próximo compromisso do final de semana. A equipe que se representou na tarde desta segunda-feira, lá mesmo no estádio da Rua Bariri, para os treinos da semana e visando assim o próximo compromisso, que será no próximo sábado, diante da equipe do Sampaio Corrêa, jogo que será às 15 horas em Saquarema. Será que nesta terça-feira a equipe ainda fará o treino no campo do Marinheiro. Ok, Rabelo? Muito bem, Marcelo Cunha falou do Olaria aí, faz uma grande campanha na Série A2 do Campeonato Carioca. Agora, falando aí mais do Carioca, vamos à classificação, né, Marcelo? Muito bem, Paulo César Rabelo, falando sobre a Série A2 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que teve no último sábado 5 partidas realizadas. As partidas foram os seguintes: a equipe do Arte Sul venceu a América por 1-0, enquanto o Macaé Esporte foi derrotado mais uma vez, desta vez frente ao Maricá por 2-1, enquanto o Olaria manteve a liderança ao vencer a Friburguense por 2-0. Nas outras duas partidas, Gonçalense 1, Caboclense 0, Americano 0, Araruama 0. Sendo que na próxima quarta-feira, às 15 horas, no Estado do Trabalhador, fechando a rodada, tem Resende e Sampaio Corrêa. A classificação da Série A2 de profissionais está assim: em primeiro, Olaria, 14 pontos, seguido da equipe do Arte Sul, que tem 11 pontos ganhos, juntamente com o Maricá, ambos com um saldo de 3 e com gols pró de 6. Quarto aparece Sampaio Corrêa com 10. Esses seriam os semifinalistas até o momento. Quinto, Americano com 9, com saldo 3. Sexto, Araruama com 9, saldo de 1. Sétimo, Gonçalves com 9, saldo 0. Oitavo, América com 6 pontos. Nono, Cabo Frense com 4. O Resende é o 10º colocado com 3, com saldo negativo de menos 1. Enquanto os dois últimos, o Macaé Esporte tem 3 pontos, com saldo negativo de 5. E a Friburguense é a última colocada com apenas 1 ponto ganho, ok? Vamos falar agora do São Cristóvão, né? O São Cristóvão ganhou no Campeonato Carioca da Série C na Figueira de Melo, e o Marcelo Cunha estava lá, hein? Então, Paulo César Rabelo e amigos ligados aqui no programa Esporte Total, no último domingo estivemos presentes lá na Figueira de Melo, numa tarde agradabilíssima, onde os torcedores, amigos e também alguns dirigentes que estiveram lá presentes no estado da Figueira de Melo e também, assim também, familiares dos jogadores, com a vitória do São Cristóvão 2-1, uma tarde maravilhosa. Claro, fomos bem recebidos, agradecer a todos que estiveram lá presentes também, nos receberam muito bem, o pessoal da Rádio Web Total, e também outros companheiros também lá de outras equipes, enfim. Então, a equipe do São Cristóvão venceu por 2-1 o Veracruz, sendo que o time cadete, durante a partida toda, se impôs, tanto que logo aos 8 minutos da etapa inicial, abriu o marcador com Meia Júnior. E aos 34, o zagueiro Natan ampliou assim para o São Cricri, saindo na primeira etapa por 2-0. No segundo tempo, a equipe até que criou algumas oportunidades de ampliar o marcador para 3-0. Porém, com o tempo, a equipe foi relaxando, tanto que o jogador Coutinho acabou num descuido, ali no meio de campo acabou fazendo falta no PK, jogador da equipe do Veracruz, e ficando assim o São Cricri com um jogador a menos. Diante dessa situação, a equipe do Veracruz teve o seu gol de honra marcado aos 41 minutos através do próprio PH. Com o resultado, o time cadete agora está garantido nas quartas de final da Série C do Campeonato Estadual, aguardando agora o quarto colocado do Grupo B. Claro, que ainda vai definir ainda durante essa próxima rodada, a última, onde vai definir assim o classificado em que vai enfrentar a equipe do São Cristóvão. Lembrando que nessa fase agora classificatória são jogos de ida e volta da competição, sendo que o São Cristóvão, por ter a melhor campanha, vai fazer o jogo de volta em casa. E quem participa conosco aqui no programa Esporte Total é o Alan Barreto, jogador experiente, que já teve passagem por várias equipes do futebol carioca, é o caso do Vasco da Gama, Portuguesa, América, enfim, passou por várias equipes e ele vai falar sobre essa classificação. Ele que até pouco tempo atrás, não é isso, Alan? Você estava treinando a equipe Sub-14 do São Cristóvão e, claro, foi chamado urgente pelo treinador Diego Brandão para poder participar desta equipe, não é isso? Um abraço para você e uma boa noite. Cara, primeiramente eu estou muito grato a Deus por tudo.
Eu acho que esses momentos que eu tenho passado aqui, eu digo que eu faço o que eu faço por prazer, né, cara? E tudo que envolve futebol me dá prazer. Como treinador agora voltando a jogar, e assim, eu tô muito feliz. Fui super bem recebido pelo grupo, chegando aqui no final. E acho que esse título coroa um trabalho, né, cara? Que foi muito bem feito, muito bem contornado todas as arestas. Eu acho que assim, a gente teve percalços no meio do caminho, mas conseguimos levantar a cabeça e seguir em frente. Eu acho que mais do que merecido esse troféu, mas a gente sabe que o mais importante ainda está por vir e com certeza esse grupo vai buscar. Então, Paulo César Rabelo, esse daí foi o Alain Barreto, que até pouco tempo atrás estava atuando como treinador no Sub-14 do São Cristóvão, mas foi chamado, foi convidado para poder participar dessa equipe aqui, do principal da equipe do São Cristóvão, para poder encerrar sua carreira e, claro, para dar mais experiência ao conjunto da equipe da cadete da Figueira de Melo. No entanto, a equipe segue se preparando para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É claro, muita festa ontem, depois da partida, muita comemoração, onde jogadores, comissão técnica, também diretoria participaram deste evento. E claro, quem participa conosco agora é o treinador Diego Brandão, e fala da sua felicidade em dirigir a equipe, no qual mora próximo ao bairro de São Cristóvão, e sua felicidade em dirigir a equipe e também as projeções que ele faz para a próxima fase do campeonato estadual. Então, Diego Brandão, técnico da equipe do São Cristóvão, fala conosco aqui no programa Esporte Total. Graças a Deus, Papai do Céu abençoou mais uma vez, né? A gente foi feliz aí, conseguimos conquistar um título importante aqui, né? Eu sou nascido e criado aqui em São Cristóvão, então eu estou muito feliz, né? Porque representando o meu bairro, né? Onde eu nasci, até, desculpa meu sogro, mas é legal, né? Você vê a festa, né? Eu sei que aqui o lugar, né? Precisava disso, né? O clube precisava disso. E graças a Deus a gente conseguiu aí conquistar esse aqui, ó. Olha lá, mostra pra ele a medalha. Cadê? Mais uma, né, cara? Parabéns pra todos, mas lembrando que ainda o nosso objetivo principal ainda não acabou. A gente vai correr aí muito para conquistar, se Deus quiser, esse acesso aí com o São Cristóvão. Então, Paulo César Rabelo, esse daí foi o técnico Diego Brandão, técnico da equipe do São Cristóvão, ele participando conosco aqui no programa Esporte Total. Nesta segunda e terça-feira, os jogadores da equipe cadete não participarão de treinamento, só voltando a treinar somente na próxima quarta-feira, já pensando já na fase do mata-mata, que será a fase das quartas de final desta competição do Campeonato Estadual, que é a Série C. No entanto, na última rodada, irá folgar, já que o Bela Vista não participa mais do campeonato, ok? Ok, Marcelo Cunha, deixa eu falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, alguns jogos atrasados, e um deles, pela segunda rodada, foi realizado ontem na Ilha do Retiro. O Sport Recife venceu Vila Nova por 1-0, e falta um jogo da primeira rodada para ser concluído, vai ser no dia 5 de julho, já está definido, no Rei Pelé, 19 horas, CRB e Sport Recife. O Sport que empatou com Vila Nova em 24 pontos. Olha, uma chuva muito forte cai nesse momento lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, antes da bola rolar para CSA e Aparecidense. Série B do Campeonato Brasileiro, tem jogos. Vai começar aí a 13ª rodada. Nessa quarta-feira tem CRB e Ituano, 19 horas no Rei Pelé. Quinta-feira, 21h30, o Sport Recife enfrenta o Juventude na Ilha do Retiro. Na sexta, 19 horas, o Atlético Goianiense e Ponte Preta jogam no Antônio Ascioli. 19 horas, sábado 11 horas, Santa Cruz, no estádio Santa Cruz e Ribeirão Preto, Botafogo e Vila Nova. Na ressacada em Florianópolis, sábado 16 horas, o Avaí enfrenta o Londrina. Às 17 horas, Chapecoense recebe o Criciúma, fazendo o clássico catarinense na Arena Condá e Chapecó. 18h15, o Tombense e o Novo Horizontino se enfrentam no estádio Soares de Azevedo em Muriaé. Domingo, 11 da manhã, Mirassol e ABC no estádio José Maria de Campos Maia. 15h30, Sampaio Correia e Ceará no Castelão, em São Luís. E às 18 horas, Guarani enfrenta o Vitória no Brinco de Ouro, em Campinas. A Série C, a gente está... Vamos informar aí os jogos. Nona rodada, já teve Confiança América de Natal 0, Amazonas 3, Alto 2. Remo 2, Pouso Alegre 0, Figueirense 1, Brusque 0, São José 4, Manaus 1,
Operário 2, Ipiranga 0, Paysandu 2, Floresta 1. O CSA e Aparecidense enfrentam agora no Ripelé. Nesse momento está sendo executado o hino nacional brasileiro. E o Botafogo da Paraíba enfrenta o Náutico no estádio Almeidão, em João Pessoa. Falei, amigão, deixa eu corrigir. É o estádio Almeidão. E o São Bernardo enfrenta o Volta Redonda, 21h30 no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Olha, os 8 primeiros, zona de classificação. Primeiro Amazonas 18, segundo São Bernardo 16, terceiro São José 15, quarto Operário 15, quinto Náutico 14, sexto Confiança 14, sétimo Ipiranga 13, oitavo Figueirense 13 pontos ganhos. Aí fora da zona de classificação, nono Botafogo da Paraíba 13, nono, décimo CSA 12, 11º Paysandu 12, 12º Remo 11, 13º Brusque 11, 14º Pouso Alegre 11, 15º Floresta 10, antes, a primeira posição ainda fora do zona do rebaixamento, o Volta Redonda, tem 9 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º Manaus, 18º Altos, ambos com 9 pontos. O 19º América de Natal tem 9 também, a Aparecidense é o 20º, último colocado com 6 pontos ganhos. Só atualizar aqui a classificação da Série B. Os 4 primeiros, Novo Horizontino 26, Vitória segundo 25, terceiro Sport e quarto Vila Nova, ambos com 24. Aí na quinta posição Criciúma 23, sexto Mirassol 22, sétimo Ceará 19, o oitavo Juventude, o nono Botafogo de Ribeirão Preto tem 18, décimo Atlético Goianiense 17, 11º Guarani 16, 12º Sampaio Correia 15. Aí em 13º Ituano, 14º CSA, ambos com 14, 15º Ponte Preta 12, 16º Londrina 10. Com 10 a Chapecoense, que é a 17ª dentro da zona do rebaixamento, seguido por Tombense 18º, Avaí 19º, também ambos com 9, 20º e último ABC, 6 pontos ganhos. Vamos ao intervalo, voltamos já aqui na sequência do programa Esporte Total. Rádio Web Total, 24 horas no ar. Rádio Web Digital, uma emissora da Oliveira Serviços. Anuncie nas emissoras Oliveira Serviços. Música, informação, esporte e entretenimento. 24 horas no ar. Site, aplicativo e redes sociais. Faça um grande negócio com a sua marca, com um investimento a partir de R$50. Contato 47 98473 5546. Memória de elefante letrado. Porque você precisa saber. Você e seu melhor amigo podem usar o mesmo perfume e não ter o mesmo cheiro. Isso é causado pela química do seu corpo. Em resumo, a pele de cada pessoa é diferente. Seca ou oleosa, por exemplo. Cada uma com uma mistura única de elementos como sais, proteínas e pelos. Variedades sobre ciência, curiosidades, datas comemorativas, geografia, história, arte, idiomas. Memória de elefante letrado. É cultura toda hora. As ações de combate às fake news e discursos de ódio têm desmantelado quem os financiam. Vamos juntos no combate às informações falsas e contra o discurso de ódio. A Oliveira Serviços e suas emissoras estão engajadas nessa campanha. Fake news e discursos de ódio. Denuncie e não compartilhe. Jovem, inovador e eficaz. Conheça a Get It. Acreditamos que o aprendizado de um novo idioma possibilita às pessoas conquistas e experiências sem limite de fronteiras. Somente uma pessoa pode ter controle sobre suas conquistas. Você. Descubra como aprender um novo idioma
pode te ajudar a atingir seus sonhos. Descubra a Get It e viva novas experiências. A liberdade é sua. Your new tomorrow is here. Get It. Get It Idiomas. Rádio Web Digital. Oliveira Serviços, mídias digitais, apresentação de convenções, congressos, premiações, comemorações, simpósios, formaturas, entrevistas especiais, transmissões de eventos festivos, gravado ou ao vivo. Contato fone WhatsApp 47 98473 5546. Vou repetir. Entre em contato. 47 98473 5546. Oliveira Serviços. O Brasil inteiro se liga na Rádio Web Digital. Campeão desta fase. Segundo, Unisouza com 23. Terceiro, Campos com 20. Em quarto aparece o Paraíba do Sul. Este sim está na briga juntamente com Mesquita e Paraty, que vem com 15. Essas três equipes brigam pela quarta vaga. Estão eliminados Tigres Brasil em sétimo com 12. Esporte Clube Resende com 10. Nono, São José com 10. Décimo, Brasileiro com 4. E o Heliópolis, que não pontuou, sendo que o Paraty perdeu 4 pontos por irregularidade. Ok, Paulo César Rabelo? Beleza. Deixa eu trazer a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Segunda fase, né? Os jogos, as equipes divididas em 4 grupos. No grupo B, nesse momento, o jogo entre Cruzeiro e Corinthians já está rolando. 9 minutos do primeiro tempo. Vão empatando em 0-0. O jogo é no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O jogo da volta é na próxima segunda-feira, 18h30, no Parque São Jorge. No grupo C, o Palmeiras e o São Paulo e Palmeiras empataram o jogo de ida 1-1 no Bruno José Daniel, em Santo André. Jogo da volta no próximo domingo, 10 horas da manhã, no Allianz Parque. Grupo D, jogo de ida, a Ferroviária de Araraquara venceu o Internacional por 1-0 no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Jogo da volta domingo, 10 horas da manhã, na Fonte Luminosa. E no grupo E, jogo de ida, o Santos venceu o Flamengo por 3-1 nesse domingo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Domingo, 10 horas da manhã, na Vila Belmiro, o jogo da volta. Deixa eu falar aqui do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2, né? Botafogo e Fluminense conseguiram subir à primeira divisão do futebol feminino. Nas semifinais, os dois já tinham garantido vaga. O Fluminense venceu o Botafogo no jogo de ida por 1-0 nas Laranjeiras, no estádio Newton Santos. No próximo sábado acontece o jogo de volta. Quem passar do clássico vovô aí nos dois jogos vai para a final da competição. Sábado, 16 horas, no Newton Santos, jogo de volta entre Botafogo e Fluminense. No grupo H, no jogo de ida, o Red Bull Bragantino venceu o América Mineiro por 2-0 no Sesc Alterosa, em Belo Horizonte. O jogo da volta é segunda, dia 26, 15 horas, no estádio de Gabriel Marques da Silva, em Parnaíba do Sul, São Paulo. O Campeonato Brasileiro Sub-20 vai ser retomado, né, depois do encerramento do Mundial. A CBF vai divulgar aí os horários dos grupos. Deixa eu atualizar a Série A do Brasileirão. Olha, quarta-feira, 19 horas, anote aí 2 jogos. São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. Às 20 horas, o clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. 21h30, Fluminense Atlético Mineiro no Raulino de Oliveira. Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Quinta-feira, 19 horas, Grêmio América Mineiro na Arena do Grêmio. Na sequência, tem Vasco da Gama e Goiás em São Januário. Curitiba Internacional do Couto Pereira. Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. 21h30, Bragantino e Flamengo na Bia Bichedi. O detalhe é que o jogo entre o CSA e a Aparecidense não começou. A arbitragem está aguardando a chuva muito forte que é nesse momento. E está aguardando
para dar uma melhorada de olho no gramado aí para ver como é que fica a situação para a realização da partida. Deixa eu atualizar aí o Campeonato Brasileiro da Série D. Vou trazer aí os jogos do Grupo 6, dos times do Rio de Janeiro. Tivemos aí no sábado Resende 1, Real Noroeste no Estádio Trabalhador, Atlético Clube 1, Santo André 0 no Bruno José Daniel. No Salvador Costa, no Espírito Santo, Portuguesão Vitória 0. E nesta segunda, já 20h30, no Mamudão, em Minas Gerais, o Democrata de Governador Valadares enfrenta a equipe do Nova Iguaçu. No grupo 8, tem o Ercílio Luz, o Camboriú, Concórdia de Santa Catarina. Tivemos aí Concórdia 1, Novo Hamburgo 1 no Domingos Machado de Lima em Concórdia. Brasil de Pelotas 1, Camboriú 1 no Bento Freitas em Pelotas. São Joséense 0, Aimoré 0 no estado do Xingu, em São José dos Pinhais, no Paraná. E nessa segunda, olha, anda Caxias e Ercílio Luz no estádio Centenário, jogando nesse momento o jogo. O Ercílio Luz vai vencendo o Caxias por 1-0. Campeonato Amapaense, rolou a bola, 9 minutos para Macapá 0, Independente 0. Campeonato Brasileiro Feminino, olha, 13 minutos, Cruzeiro 0, Corinthians 0. Primeira B do Chile, 11 minutos, União de Concepción e Rangers empatam em 0-0. Na Série C do Brasileirão, está rolando a bola no Almeidão e João Pessoa, Botafogo e Náutico empatam em 0-0. A Primeira B Nacional, segunda divisão na Argentina, o Racing, Córdoba e o Brown, a Drog vão empatando em 0-0 o jogo no segundo tempo. Só não começou o jogo CSA e a Aparecidense. Marcelo fala agora do Campeonato Carioca, categoria Sub-20, quartas de final, jogos de volta da competição. Muito bem, Paulo César Rabelo falando sobre as semifinais da categoria Sub-20 Série A, que teve os jogos das quartas de final nos seus jogos de volta neste final de semana. Sendo que no sábado tivemos o Flamengo vencendo Madureira por 3-0. O mesmo placar, Fluminense vencendo um Bangu por 3-0, enquanto o Botafogo derrotou a Portuguesa por 2-0. No domingo, em jogo isolado, o Vasco derrotou o Resende por 3-1. Os resultados, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco estão classificados para as semifinais do estadual, enquanto Madureira, Bangu, Portuguesa e Resende vão disputar as semifinais da Taça Rio, ok? Muito bem, ok aí, Marcelo Cunha. Nas competições nacionais aí, ó, a gente traz aí agora a Copa do Brasil Sub-17, que teve a decisão nesse domingo. E o Palmeiras goleou o Atlético Paranaense por 4-1 na Arena Barueri e ficou com o título da competição do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, categoria Sub-17. Fechou aí a competição. O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, tivemos os jogos de ida das semifinais. No estádio do Vale, o Internacional venceu o Fluminense por 3-0. E no Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o São Paulo e o Botafogo empataram em 2-2. Jogos de volta nesta quarta-feira, às 15 horas, nas Laranjeiras, Fluminense Internacional. Quinta-feira, dia 22, 15 horas, Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. Botafogo prestigiando suas categorias de base e liberando o estádio Newton Santos para a realização dos jogos. O jogo está adiado por 30 minutos por conta da forte chuva entre CSA e Aparecidense. O Twitter oficial do CSA está divulgando aí a arbitragem, aguardando a melhora da chuva, a diminuição da chuva para a realização do jogo. O Marcelo Cunha falou aí, olha, da Série C do Sub-20, vai falar agora da Série B1 e B2 da categoria Sub-20. O semifinal Sub-20, os jogos de ida. O Marcelo falou agora B1 e B2. Como é que está a classificação, resultados aí, Marcelo? Olha, Paulo César Rabelo falando sobre o Campeonato Estadual da Série B1, categoria Sub-20, Taça Corcovado, sexta rodada, que teve no último final de semana os seguintes resultados, que começou no último sábado com o seguinte jogo: Barra da Tijuca 0, Pérolas Negras 0, Serra Macaense 2, 7 de Abril 0, Nova Cidade 1, Goitacás 0 e Duque de Caxias 0, Paduano 3, sendo que a rodada será fechada somente no próximo dia 21, quarta-feira, às 10 horas da manhã, na Arena Interfute, entre Serrano e São Gonçalo. A classificação está assim: em primeiro,
Pérolas Negras com 12 pontos com saldo de 5. Segundo, Serra Macaense com 12, saldo 4. Terceiro, Nova Cidade com 12, saldo 3. Em quarto aparece Paduano com 11. Quinto, Serrano com 9. Sexto, a equipe do Goitacás com 8. Sétimo, São Gonçalo com 4. Oitavo, Duque de Caxias com 4. Nono, Barra da Juca com 3. E o 7 de abril com apenas 1 ponto ganho. Ok? Ok. O Sub-20 do Brasileiro tem as quartas de final já definidos os jogos. Só ainda a CBF não definiu datas horários locais. Atlético Paranaense e Flamengo, Internacional e Santos, Botafogo e Palmeiras, Grêmio e Corinthians já definidos. Então, Marcelo, volta aí para falar agora do campeonato da Série B, Carioca Série B2, categoria Sub-20. Muito bem, Paulo César Rabelo, falando sobre o campeonato estadual Série B2, categoria Sub-20, Taça Maracanã, quinta rodada que teve no último domingo pela manhã, o Belfor Roxo sendo derrotado pelo Rio São Paulo por 4-3. À tarde, o Carapebus foi derrotado pela equipe do Campo Grande por 3-1, enquanto o Rio de Janeiro venceu o Barra Mansa por 2-1. Nesta segunda-feira pela manhã, o Bom Sucesso venceu o Magiense por 2-0 e à tarde o Angra dos Reis foi derrotado pelo Búzios por 2-1. Com isso, o Campeonato Estadual Série B2, categoria Sub-20, tem na classificação em primeiro o Carapebus com 12 pontos com saldo 8, seguido da equipe do Campo Grande com 12, saldo 7, terceiro Rio de Janeiro com 10, quarto Búzios com 7, com saldo de 1, enquanto Rio e São Paulo, quinto colocado, tem 7 pontos, saldo 0, com gols pró de 9, sexto Barra Mansa com 7, saldo de 0, gols pró de 3, Belfor Roxo é o sétimo com 5 pontos, oitavo Bom Sucesso com 4, nono Magiense com 4, em décimo Angra dos Reis, que soma apenas 3 pontos ganhos, ok? Ok, já vem o programa Race Total na apresentação do Diogo Costa. Olha, a equipe de futebol de areia do Vasco da Gama estreou na Libertadores com vitória nos pênaltis após empate tempo normal contra o União Morro nesse domingo, 5-5 no tempo normal, 4 gols de Pedro Coutinho de Douglas. Coutinho foi eleito o MVP da partida e converteu o pênalti para o Cruz Maltino. O Vasco é o maior vencedor da competição e atual campeão. O Cruz Maltino busca o tetracampeonato. O próximo duelo é contra o Enabloco às 10 horas de Brasília. Jogou contra o Enabloco na segunda rodada. O Sampaio Corrêa também disputa, estreou com goleada sobre o Playas do Equador por 9-2 nesse domingo na Arena Cavancha em Iquique, no Chile. O próximo jogo do Sampaio contra o Tito Drago do Peru, e a última será no mesmo horário na terça-feira contra o Acuso da Argentina. O Vasco da Gama jogando aí e o Sampaio Corrêa são os representantes do futebol brasileiro no futebol de praia. Então bacana aí, a gente vai lembrando, vai informando aí para você os resultados. Confirmando, o Vasco goleou nessa segunda rodada o Enabloco por 7-0. Foi a segunda partida do Vasco e goleada 7-0 depois da vitória nas penalidades sobre o Enabloco, que é da Bolívia. Então, grande vitória do Vasco, vai atrás aí do título, vai continuar sonhando aí com o título da competição depois dessa goleada de 7-0. E o Vasco anunciou finalmente o novo técnico do seu basquete para a disputa do NBB. O Vasco vai retornar ao NBB e é o Léo Figueiró. O Pedro Coutinho foi de novo ali, só para confirmar, eleito o melhor jogador da partida com o Vasco é Enabolco. Deixa eu corrigir, é Enabolco do Chile nessa vitória. O Léo Figueiró, ele se reuniu com a diretoria na segunda-feira, vai começar o planejamento para definir aí o trabalho do Vasco da Gama para a disputa do NBB a partir do segundo semestre de 2023. Beleza, sucesso, parabéns aí
o Vasco pela contratação, grande treinador, fez um ótimo trabalho no Botafogo, depois foi para o Corinthians, e ele vai trazer aí, com certeza, qualificação. Agora, para fechar, o Vasco da Gama, porque o Diogo Costa vem aí e ele vai falar do Vasco aqui no programa Esporte Total. Vasco da Gama. Gigante da Colina com você, Diogo Costa. Boa noite, Paulo César Rabelo, amigo do programa Esporte Total. O Vasco notícia nesta segunda-feira. O Vasco vem treinando aí para o jogo de quinta-feira em São Januário contra a equipe do Goiás, às 8 horas da noite. O Vasco que se prepara, tenta se reforçar, a janela vai se abrir no dia 3 de julho, né? Mas o Vasco vem fazendo preparação para o jogo. O Vasco fez um jogo amistoso contra o Sampaio Corrêa nesse último final de semana, né? O Barbieri utilizou alguns jogadores, algumas formações táticas para tentar dar uma cara, mudar esse panorama do Vasco. Vem de 5 derrotas consecutivas, o pior retrospecto, o pior início de Campeonato Brasileiro da história do Vasco da Gama, mesmo aquele de 2015, que foi também considerado um dos piores. O Vasco começou muito mal essa partida. Então, o Vasco deve trazer, alguns jogadores estão voltando, por exemplo, como o Pulmão Rodrigues jogou pela seleção uruguaia, os amistosos da seleção uruguaia, desfalcou alguns desfalques, por exemplo, como o Capaz está machucado, está fora da partida, não jogarão. Agora falando de reforço, nessa segunda-feira deve estar chegando ao Rio de Janeiro o atacante, na verdade, o Serginho, do Giresunspor, né, da Turquia. Ele deve vir para acertar contrato com o Vasco da Gama até 2025. O Vasco monitora Lianco, parece estar bem acertado também. O jogador parece que já teria aceitado a proposta do Vasco, bases salariais, e falta apenas o Southampton da Inglaterra de aceitar a proposta do Vasco, empréstimo de 1 ano com possibilidade de compra do jogador ao final obrigação de compra ao final do contrato. Então vamos aguardar a situação de Lianco. O Vasco monitora o Coediar, que é um sonho antigo da 77 Partners, mas por enquanto o Vasco vê uma situação difícil. Agora eu vou falar do Luiz Fernando, jogador também do futebol inglês brasileiro. Ele joga no West Ham. O Luiz Fernando, o jogador, o contrato dele está acabando com o time inglês, não vai renovar, e alguns clubes estão observando. Mas muitas notícias falando que já estava acertado, falando que não estava acertado. Por enquanto, até onde eu pude verificar, o Vasco tem interesse. Parece que realmente o jogador aceitou a proposta do Vasco da Gama. O Dohan, que é o diretor das equipes do grupo 77 Partners, parece que também está envolvido nessa negociação junto lá ao Paulo Brax, e parece que o jogador gostou da proposta. Agora vamos ver se vai fechar ou não o Vasco Fernando. Pelo que eu pude ver em alguns vídeos, é um bom jogador. Particularmente não conheço o jogador Luiz Fernando. Falando só para terminar, duas notícias do Sub-20. O Vasco venceu o Resende por 3-1, está na semifinal, vai enfrentar o Botafogo. Caso passe pelo Botafogo, vai enfrentar Flamengo ou Fluminense no Campeonato Carioca Sub-20. E no basquete, Léo Figueiró foi apresentado de forma oficial como o técnico do Vasco. Se tinha já essa informação que o Figueiró faria parte da comissão técnica do Vasco da Gama, como técnico, né? E o Vasco confirmou de forma oficial a contratação do técnico Léo Figueiró. E falando do Vasco da Gama, vamos falar do futebol de areia. Ontem começou o campeonato da Libertadores de futebol de areia, a qual é a 5ª edição. O Vasco é tricampeão da competição, busca o tetracampeonato, ou seja, o Vasco ganhou quase todas as edições da competição, só perdeu apenas uma, o Basquete da Colina, que venceu a primeira, mas foi nos pênaltis, empatou com o União Morron da equipe União Morron do Chile. O Vasco da Gama que volta a jogar na próxima semana aí, mais uma rodada essa semana agora, volta a jogar
por mais uma rodada do futebol de areia. A gente vai acompanhando, vai trazendo aqui os resultados dos Gigantes da Colina. Só trazendo que ontem foi 5-5 no tempo normal e 5-3 nos pênaltis, com o gol no final foi do goleiro dos Gigantes da Colina, o apelidado dele de Samurai da Colina. Então, como está sendo conhecido ele, que gravou um vídeo aí pela Comebol, né? Então, o Samurai tem descendência japonesa aí, muito engraçado, os companheiros dele rindo à toa no Instagram da Confederação Sul-Americana de Beach Soccer. Tá certo, então, Paulo César Rabelo, volto daqui a pouco lá no Reis Total, juntamente com o Mano José, com o Rafa Damin, para a gente falar sobre automobilismo. Max Verstappen venceu mais uma e tivemos polêmica na Indy. A pancadaria quase rolou na Indy, um piloto falando, querendo enfiar a porrada na cara do outro. Então, isso a gente vai falar quem é o piloto, quem são os pilotos envolvidos lá no programa Race Total, tá certo? Então, até daqui a pouco, daqui a pouco coladinho com o Sport Total, estarei apresentando aí ao lado do Mário José e também do Rafa D'Amico, o Race Total. Para fechar, falar aqui do Flamengo. No mais querido do Brasil, o Flamengo admite mudança em propostas feitas a Alain e De La Cruz. A direção debate com o Galo, bonificação cogita subir a oferta ao River pelo De La Cruz. E o Marinho assinou rescisão com o Flamengo e reforçará o Fortaleza. Atleta de 33 anos, deixa o clube com 60 partidas, 6 gols, 9 assistências e 2 títulos conquistados. O técnico Sampaoli visitou a base, fez a apresentação e treinou o Sub-15. Com Davi Luiz Felipe auxiliar, o técnico exigiu a garotada amor à bola. A jogadora do futebol feminino Darlene se desculpou pelo gesto obsceno. Ela disse que uma pessoa falou coisas pesadas e mostrou o dedo médio para a torcedora lá em Volta Redonda durante todo o jogo, na derrota de 3-1 para o Santos. E a notícia que o Rodrigo Caio do Flamengo interessa ao Cruzeiro. Ele tem contrato vigente até dezembro e dificilmente seguirá no hino do Urubu. E se movimenta aí a especulação do Cruzeiro teria interesse. O Gabigol iniciou a transição no campo e o Flamengo volta aos treinos no Ninho. Fez academia, fisioterapia e na quinta-feira o Flamengo volta a campo para enfrentar a equipe do Bragantino. Deixa eu falar aqui do judô. O Vasco, com 9 medalhas de ouro, ficou em terceiro lugar no Troféu Rio de Janeiro. Os judocas conquistaram aí no Complexo Esportivo Mestre da Silva, no Troféu Rio de Janeiro, que foi realizado lá em Campo Grande, né, nesse final de semana. Ouro para Pedro Medeiros, Thiago Santos, Monique Queiroz, Vinícius Oliveira, Beatriz Comanches, Pedro Silveira, Gabriel Reis, Rafael Alves, Sofia Brena. No prata para Vitória Ramos, Jesse Barbosa, Romário Vieira, Samira Rodrigues. Bronze para o Yuri Santos, Ionara Angelim, Maria Vitorino, Felipe Nascimento, João Pereira e Patrick Silva. Tá aí. E com a atualização do ranking sub-21, os atletas Beatriz Comanche e Jesse James classificaram para o Brasileirão sub-21. A garotada do Vasco no judô. 20 horas e 29 minutos. Vamos fechando aqui o programa Esporte Total. A gente trouxe aí diversas informações para você, atualizando os clubes, atualizamos os resultados, o noticiário. Agradecer ao Eduardo Oliveira e a equipe da Rádio Web Digital e também do Oliveira Esporte, canal do YouTube, que estiveram com a gente. Vou fechar atualizando os resultados, vamos lá. Primeira B Nacional, segunda divisão da Argentina, segundo tempo, Brau Adroc 1, Racing Córdoba 0. Campeonato Brasileiro Série C, 25 primeiro tempo, no Almeidão João Pessoa, Botafogo da Paraíba 0, Náutico 0. Campeonato Brasileiro Série D, segundo tempo, Hercílio Luz 1, Caxias 0 no Estádio Centenário. 1 minuto, bola rolando para Democrata de Governador Valadares 0, Nova Iguaçu 0 no Mamudão, em Minas Gerais. Campeonato Amapaense no Zerão, em Macapá, 27, primeiro tempo, Macapá Independente empate em 0-0. Campeonato Brasileiro Feminino, 30 minutos do primeiro tempo, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Cruzeiro 0, Corinthians 0. Campeonato Chileno, primeira B, 28 minutos, primeiro tempo, Rangers 1, União de Concepción 0. Vou atualizar aqui o futsal, a Liga Nacional de Futsal tem jogo em andamento nesse momento e a gente atualiza aí para ver como é que está a situação
Nesse momento, gol do Corinthians. Quando a gente acaba de ir o placar, 30 minutos do primeiro tempo, Corinthians 1, Cruzeiro 0 no Brasileirão Feminino, jogo de ida das quartas de final. Olha, segundo tempo na Liga Nacional de Futsal, 24 minutos, Blumenau 0, Jaraguá 0. Primeiro tempo, 15 minutos, Tubarão Santo André em Tele 2, Tubarão 1. São os resultados que a gente